Quem é Joirã Medeiros? Quem é essa pessoa? Como é a vida dela? Como foi a vida dela? Me conte um pouquinho para o nosso telespectador aqui. Essa é a sua câmera aqui. Muito obrigado, bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos seguidores, bom dia aos nossos amigos. Bom dia ao nosso futuro prefeito de Natal, obrigado. O Beto 43. Obrigado. Professor, eu tenho uma trajetória de luta que a minha própria existência, né, se confunde com ela. Exato. Porque eu contraí o vírus da polio com 1 ano e 6 meses e esse vírus que eu contraí me fez, quando já jovem, começar as lutas por igualdade, por participação, por direitos humanos. Exato. Né? As pessoas com deficiência, segundo estudos que tem do próprio IBGE, foram as últimas pessoas a chegarem na escola. Chegaram os índios, chegaram as mulheres, né? Chegaram os quilombolas, mas as pessoas com deficiência foram as últimas a chegar. Eu não sabia desse. Foram as últimas a chegarem na escola. E isso devido a uma série de estigmas, de preconceito, não é? Inclusive passamos por períodos de extrema segregação, né, histórica, né? Principalmente no recorte da Idade Média e mesmo na Idade Moderna. Você tem uma ideia, Natal e o Rio Grande do Norte, eu participei disso aí, ele rompe com classe especial e escola especial aqui em meados da década de 90. Porque até então os estudantes não conviviam com os outros, né? E a política nacional de 2008 apontou para que eles estivessem juntos. Então, muito antes disso, nós fomos compreendendo que, como eu tive a oportunidade de estudar, os meus pais me deram essa condição de estudar, eu vi que, naturalmente, ao lutar por um espaço individual, eu precisava lutar por um espaço coletivo. Então, minha vida foi sempre lutando pelo coletivo. Né? Perfeito. Você representava muita gente que não tinha condições de chegar onde você chegou naquele momento. Que não tinha condições de chegar. E eu achava que a questão não era deficiência, como de fato não é. A questão é oportunidade, é equiparação de oportunidades. E aí eu fui à luta trabalhando com a busca de muita legislação, assessorei muitos vereadores em Natal, assessorei muitos secretários, né? Aconselhou, né? Aconselhei. Na verdade, eu também tive uma passagem interessante. Eu fui coordenador estadual de educação especial do Rio Grande do Norte por 2 momentos, né? 2010 a 2016. E aí, em 2016, devido ao trabalho que nós tivemos aqui, que foi reconhecido no Brasil, eu sou convidado para ir para o Ministério da Educação. Então, eu tive uma passagem de 2 anos. Eu mesmo pedi exoneração para vir embora. Muita saudade da família, saudade dos amigos, saudade da cidade. E voltei. E quando eu voltei, eu passei 2 anos como técnico e, em seguida, eu reassumi as funções de coordenador, e foi aí que de 2016 a 2018, o período que eu saí, quase 2019, nós conseguimos avançar com uma política de inclusão de estudantes na escola. Nós somos o primeiro estado a universalizar a educação básica para pessoas com deficiência. E isso foi na nossa gestão. Na nossa gestão também a gente conseguiu criar cargos. Nós temos hoje o professor de educação especial, nós temos hoje a figura do cuidador, que é terceirizado, nós temos o professor intérprete e o intérprete de Libras. Exato. Foi no período em que nós estávamos, o intérprete de Libras para atender as demandas, as especificidades dos surdos em Natal. Então, eu fui presidente de associação nos anos 80, fundador e presidente. Eu tenho aqui comigo a fundação de 5 organizações, a deficiência visual, a própria SOCEN, Sociedade de Cegos, a Associação de Deficientes Físicos, que foi essa que, como deficiente físico, nós criamos, a ADOT na Cidade da Esperança, Associação de Orientação, eu também sou fundador, cheguei a ser secretário e vice-presidente, secretário-geral e vice-presidente. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, eu que estou afastado, hoje sou vice-presidente, já fui presidente, e minha participação tem sido social, de controle das políticas públicas. Muito ativa. Joirã, como é que, assim, já que a gente está disputando a prefeitura e você a Câmara, o que é que a gente poderia fazer juntos para que a cidade fosse mais acessível? Então, por exemplo, um cadeirante vai atravessar uma rua em Natal, se for uma rua que tenha 2 vias, o canteiro está
impedindo a continuidade da faixa de pedestres. É uma coisa absurda. Você está na calçada, se você tiver com a sua cadeira de roda, você atravessa a rua. Quando chegar no meio da rua, que você tem um tempo para atravessar um sinal, né, por exemplo, você tem um canteiro com 2 meios fios. Às vezes, obstáculo, tem pneu, tem árvore, tem jardim. Como é que a pessoa vai conseguir? Aí ela pega a cadeira, ela desvia pelo meio dos automóveis para continuar a chegar do outro lado. Uma bengala, né? Eu tive um pai que também foi deficiente, também adquiriu ao longo da vida, e sei dessa dificuldade. Como é que a gente poderia ter uma prefeitura que tivesse um olhar diferenciado para que as obras públicas pensassem no deficiente? Quando é que a gente vai chegar a corrigir esses problemas todos de calçadas, todas esburacadas, com lixo, com degrau, né? Calçadas com degraus, às vezes, de 1 metro de altura, até mais, né? Para impedir alagamentos. O problema da drenagem em Natal também, as pessoas se protegem, pagam na entrada dentro de casa, fazendo degrau muito grande. E isso é um obstáculo para a pessoa portadora de deficiência, né? Qual é o caminho nosso para que isso se equalize na prefeitura? Com certeza vamos chegar. E ao chegar, nós vamos modificar esse quadro. Porque é uma questão de prioridade. Acho que o código de obra do município ele tem que ser mais bem escrito. O código de obra e o plano diretor. Também. Eu estava nas discussões do plano diretor. Infelizmente, a nossa participação no plano diretor foi pífia. Não porque não estivéssemos presentes, mas porque a coisa foi passada. Foi um processo assodado. Foi um processo assodado, um processo muito rápido, né? E isso prejudicou. Mas veja bem, nós temos aí, e eu tenho falado isso como proposta, de que nós precisamos cuidar. Eu fui para o plano diretor e eu fiz uma pergunta, para você ter uma ideia. Vocês estão falando do gabarito dos prédios, mas vocês estão esquecendo onde as pessoas pisam. Eu não estou aqui querendo ser contra a altura, se é 3, se é 4, se é 5, se é 10, se vai tirar a visão. Mas a dimensão humana é 1,80 m, 1,70 m, né? Isso, mas a dimensão humana é essa. É essa que a gente está olhando aqui um para o outro. Isso, né? É essa que a gente está olhando. De propiciar o convívio entre as pessoas na cidade, né? Sim. Então como é que as pessoas vão ter convívio, não é? Até porque nós estamos falando nos arranha-céus imensos. Nos arranha-céus, quer dizer, não é olhando para eles que nós vamos ter essa convivência, mas é circulando na cidade. Nós precisamos fazer um grande projeto e isso nós estamos, e tenho certeza que no seu plano de governo você contemplou, não é? Você vê aqueles seminários que nós realizamos na Cidade Sustentável, que inclusive nós vamos colocar para reprisar aqui na nossa TV Web também, Sim. Os 11 seminários, e um deles você faz parte. Isso. Né? E vamos também, em breve lançaremos nosso livro também, vai ter um capítulo ali. Pronto. Tratando disso, mostrando que a cidade tem muito que avançar nessa concepção desse estilo de vida que a gente tem. Isso. A gente precisa conviver mais com as pessoas. Né? A sociedade com convivência é mais segura. Um cidadão protege o outro, né? Agora a prefeitura tem que iluminar, tem que fazer calçada, tem que fazer os parques públicos, para que a gente possa usar a cidade. Né? A cidade não é usada. É uma cidade feita para automóvel, né? Uma coisa. Para automóvel. E aí ela não é pensada. Ontem mesmo eu estava vendo, você vê que a pessoa que é usuária de cadeira de roda, ela anda na pista, disputando com os carros. Exato. E às vezes as pessoas não entendem por que aquele cara está se arriscando. Porque ele não pode andar nas calçadas de Natal. Ele não tem. A rua do carro é uma maravilha. A rua do carro é uma maravilha. A do deficiente nem existe. Nem existe. E a do pedestre, ela é completamente irregular. Isso. Né? E aí não é só pessoas tem com deficiência. Tem o velho, tem a criança que... Isso, tem a mulher grávida. Sabe uma coisa interessante, Joel, que eu sempre observei aqui em Natal, a gente não vê mães empurrando carrinho de bebê na rua. Isso. Porque é impossível. Não tem calçada para isso. Não tem. Não é? Não tem. É cheio de obstáculos. Assim, a mãe tem um filho e não tem um prazer de dar uma volta na rua para a criança pegar um sol. Não. Porque não tem carrinho de bebê na cidade. Não. Isso é muito sintomático porque você veja o seguinte, o tempo de ostracismo, de segregação que as pessoas com deficiência, e mesmo as mulheres grávidas, idosos. Né? Parece que há um descaso, é uma minusvalia a essas pessoas. Parece que o individualismo vencendo o coletivo, né? Vencendo o coletivo. E pior ainda, não tendo a visão da participação de segmentos importantes, né? Cidades subdesenvolvidas, ou país subdesenvolvido, está na casa de quase 17% da população. Tem uma pesquisa muito interessante que eu vi há alguns dias, dizendo o seguinte, que quando a velocidade dos carros é menor nas ruas, a interação social aumenta.
Então, por exemplo, quando você tem uma rua de baixa velocidade, as pessoas saem de casa, convivem muito. Crianças brincam na rua, todo mundo anda, né? Quando a velocidade da via aumenta, as pessoas se afastam, se afugentam. Isso é provado num artigo científico interessante que eu li. Olha, exatamente, porque as pessoas não sentem segurança, não é? Você não sente segurança de caminhar pelas vias. As vias são tudo interrompidas. Perfeito. Joiran, como é que está a sua campanha? Como é que as pessoas fazem para lhe ajudar? Qual é seu número, suas redes sociais? Peço o voto das pessoas. Eu queria que você fechasse aí, usando esse tempo, para que as pessoas se engajassem na sua campanha. Onde é que coloca um adesivo? Se tem um local já marcado, uma gráfica, um comitê? Conte para a gente como é que você está organizando a parte do engajamento dos seus amigos na sua campanha. Redes sociais, nós estamos utilizando, nossa campanha é modesta, né? Nossa campanha é uma campanha de professor, eu estou lidando com os professores da inclusão, né? Eu estou me apresentando como professor da inclusão, há mais de 30 anos que nós temos esse trabalho. Então, hoje mesmo, às 15 às 17 horas, nós vamos fazer o nosso adesivaço. Hoje, dia 10 de... Hoje, dia 10. 15 às 17 horas, lá no final da Bernardo Vieira, após o cruzamento da Xavier da Silveira. Perfeito. É porque esse programa vai ser reprisado da nossa grade de programação na nossa TV. Ah, tá. Então, quando as pessoas forem também, quiserem colocar um adesivo seu, como é que ela procura você? Como é que ela... Nós estamos colocando à disposição nas redes sociais, tudo isso, WhatsApp, o meu Instagram, que é @JoiranMedeiros, o meu Facebook, que é Joiran Medeiros. Ela está aberto para você entrar e você solicitar. Eu já tenho tido várias solicitações e nós vamos até você adesivar. Nós estamos indo até as pessoas. Manda lá um motoboy, o cara adesiva. O cara vai lá e adesiva, então nós estamos deixando isso bastante acessível. E dizer o seguinte, que a hora de pedir o voto. Exato. Eu passei a pré-campanha toda, vamos junto, vamos junto. Eu já estava cansado de dizer junto. Agora eu estou dizendo, eu peço seu voto para qualificar o debate na Câmara. Eu me sinto, professor... Para legislar. Para legislar. Eu me sinto preparado para legislar e fiscalizar o que já existe. Nós temos aí uma lei de eliminação de barreiras atitudinais, excelente, mas não é cumprida. Então, a Câmara não despertou, né? Os vereadores que hoje estão lá, né, com raríssimas exceções, não estão preocupados com os limites das pessoas, de trafegarem na cidade, usufruírem dos parques, né? De ter uma cidade com sustentabilidade. Que eu estou dizendo isso, sustentabilidade passa por eliminação de barreiras. Exato. Sustentabilidade passa por convivência na cidade. E nós precisamos conviver. Então, como professor da inclusão, como uma pessoa que vem estudando essa questão há muitos anos, né? Tenho, na verdade, toda uma referência a nível nacional de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. É assim que eu estou me apresentando e peço o seu voto, peço os votos do colega. Na verdade, Joiran representa não só as pessoas com deficiência, ou portadores de deficiência, ele representa uma causa que é muito importante para toda a sociedade e você poderia se engajar nessa causa, que é uma causa belíssima da igualdade entre as pessoas. Isso. Então eu também quero pedir o voto a você, 43456, professor Joiran Medeiros, que é o professor da inclusão, mas vai ser o vereador da inclusão. Vereador da inclusão, e eu quero também deixar claro que a minha escolha em caminhar com você, por suas qualidades, por sua competência, e eu peço também às pessoas que me seguem, aos meus amigos, se você quer dar um voto para mudar Natal, para fazer Natal crescer, vote Beto 43. Obrigado, Joiran. Valeu.